Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Carol. Estamos aqui para mais um vídeo. Você que não me conhece, eu sou a professora Carol, professora de língua portuguesa, e esse aqui é o canal do Português Dicas, né? Dicas de português da professora Carol, né? Se você ainda não é inscrito no meu canal, faça a sua inscrição para não perder nenhuma dica, né? No vídeo de hoje, nós vamos continuar falando sobre a gramática normativa, né? Então, como que nós podemos estudar da forma correta, né, a nossa gramática normativa. Então, no vídeo anterior, quem não assistiu o vídeo anterior, clica lá, vai aparecer aqui ao final desse vídeo o vídeo anterior. Então você já pode assistir, também já está disponível o vídeo anterior, já está disponível aí para quem não viu, onde nós falamos que a gramática ela é dividida em quatro grandes tópicos, né? Fonética, morfologia, análise sintática e período composto, onde a fonética nós trabalhamos uma imensidão de coisas. Ali dentro da fonética nós trabalhamos ortografia, trabalhamos homônimos e parônimos, divisão silábica, entre outras coisas, formação de palavras, trabalhamos o som, né? Trabalhamos o som, a língua, né? A articulação, o aparelho fonador, entre outras coisas, né? O significado das palavras, a formação das suas palavras, a aglutinação, palavras compostas, não compostas, enfim, gente, um mundo de coisas. Separação de sílaba, o que é uma sílaba, o que é letra, né? O que é som, certo? Tudo isso nós trabalhamos ali dentro de fonética e fonologia. Na morfologia, foi falado também que é a segunda parte que deve ser estudada, sim, nessa ordem, gente, fonética e fonologia, logo após morfologia, onde nós trabalhamos as 10 classes gramaticais, as classes variáveis e as classes invariáveis. Classe estas que precisamos trabalhar fortemente para que a gente possa entender futuramente aí a análise sintática, que é o tópico 3, né? O tópico importantíssimo da gramática. Então, você está dominando aí a morfologia, já está dominando, já sabe muito bem o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um advérbio, o que é um pronome, o que é um verbo. Já está dominando todas as classes gramaticais, gente, que são 10, né? Ok, então você está pronto para passar para a próxima etapa. E aí sim trabalhar com a análise sintática, a sintaxe, né? Que, na minha opinião, é uma das. Se você domina a sintaxe, se você domina a análise sintática, sinceramente, você já está aí com meio caminho andado. Então, morfologia e análise sintática, gente, é importantíssimo. Então, você precisa dominar essas grandes áreas aí da língua portuguesa para fazer uma excelente prova de língua portuguesa, tá? Na análise sintática, como foi falado no vídeo anterior, você precisa, então, trabalhar ali que você vai. Por que você precisa estudar anteriormente os outros dois tópicos? Porque aqui você vai precisar fazer ali a análise dentro de uma oração. Você vai aprender o que é uma frase, o que é uma oração. Qual a diferença entre frase e oração? Além disso, você vai precisar fazer uma boa relação e entender, gente, que ao mudar uma palavra, um termo de lugar, muitas vezes você vai mudar o sentido daquela palavra, o sentido daquela frase, o sentido de tudo, muitas vezes, né? Então, a análise sintática, ela traz, né, a relação, né? A gente vai trabalhar a relação entre as palavras dentro de uma oração, tá certo? Uma ou mais orações.
tá certo? Período composto, quarta parte. Ali a gente vai trabalhar um pouco mais específico, vamos trabalhar as classificações compostas ali, coordenação, subordinação, orações compostas por coordenação, oração compostas por subordinação, entre outras, oposto, vocativo e muitas outras coisas, né? E aí eu trouxe também para unificar tudo isso, gente, mas onde entra então a interpretação de texto, Carol? Bom, além dessas áreas, gente, a interpretação e a compreensão de texto é um novo mundo. Vocês podem perceber que existem livros que separam esses mundos. Então, a gramática normativa, às vezes, ela vem composta somente desses tópicos, que a gente já está acostumado com eles, e aí, de repente, você vê um livro somente de interpretação de texto. Por que isso acontece? Porque, de fato, é um novo mundo, né? Porque dentro da interpretação e a compreensão de texto, você vai trabalhar também, gente, aspectos semânticos, né? O sentido, né? Semântico quer dizer aspectos de sentido, né? Você vai trabalhar estilística, você vai trabalhar aspectos discursivos, né? Então, gente, você não vai trabalhar somente a gramática dentro da interpretação e da compreensão de texto, não. Você vai trabalhar aspectos semânticos, estilísticos e discursivos, tá certo? E como nós podemos relacionar a gramática com a interpretação e a compreensão de texto? Gente, podemos fazer esse tipo de relação. Olha só, por exemplo, a fonética que vocês estão vendo aqui na tela, a fonética e a fonologia, que estuda aí os sons, né? A gente entende aí a sonoridade das palavras, tá certo? Então, fazendo uma relação com a interpretação de texto, em que a fonética e a fonologia pode me ajudar, pode contribuir com a interpretação de texto, com a minha interpretação de texto. Em que, né? Então, eu estudando a fonética e a fonologia, em que isso pode me ajudar lá na interpretação de texto? Bom, gente, pode ajudar na sua leitura expressiva. Vocês podem anotar aí. Pode ajudar na sua leitura expressiva, tá? E também na interpretação, nas nuances, né? Da ironia e também ênfase em certas coisas, talvez, tá? Tudo bem? Então, a fonética, sabendo um pouco, sabendo, né, a fonética e a fonologia das palavras, que você vai entender a sonoridade das palavras, isso vai te ajudar na leitura expressiva, fazendo uma ponte aí para o seu entendimento com a interpretação de texto. Tá legal? Então, fazendo a ponte 2, né? Então, eu já sei tudo sobre morfologia, professora. Em que, né? Eu já sei tudo sobre morfologia, tudo bem. Isso pode me ajudar lá na interpretação de texto? Com certeza. Por que isso pode me ajudar? Porque você já sabe analisar as palavras, você já sabe analisar as 10 classes gramaticais, lembra disso? Né? Você já sabe o significado daquelas palavras, né? Que tanta gente tem medo. O que é um substantivo? O que é um adjetivo? O que é um advérbio? Então a gente já sabe, né? A raiz, né? A análise das palavras, a gente já sabe. Sabendo isso, gente, isso vai permitir, então,
Inferir, essa seria a melhor palavra, inferir significados, por exemplo, né? E compreender também, isso vai te ajudar a compreender os vocábulos desconhecidos, por exemplo, de um texto, né? Então, quando você domina ali as 10 classes gramaticais, você sabe aquilo muito bem, certo? Por exemplo, gente, a raiz, né, das palavras, prefixos, os sufixos de algumas, certo? Isso, gente, que também pega um pouco lá de fonética e fonologia, que está um pouco ali dentro, né? Mas trazendo um pouco para morfologia também pega um pouquinho de morfologia. Então, você dominando essa parte de prefixos, sufixos, não é? Que mais? As raízes das palavras, um pouco de formação de palavras, você pega lá na parte de fonética e fonologia também, e então, juntando um pouco de fonética, fonologia e morfologia, todos esses tópicos, isso vai te ajudar, gente, a inferir significados, tá? Aquelas palavrinhas desconhecidas dos textos. Ah, mas eu vou ao dicionário. Tudo bem, você pode ir lá procurar. Mas se você não tiver como consultar na hora da prova, né? Então, aprender a formação de palavras, aprender o significado dos prefixos e sufixos, que eu sempre falo em aula, sinônimos e antônimos, por exemplo, é, até mesmo quando a gente está estudando lá homônimos e parônimos, gente, aquilo lá tem palavras que a gente desconhece, não é? Então, aquilo já é uma forma de estudo para que a gente, lá na interpretação de texto, isso vai ajudar também, tá? Na nossa interpretação de palavras e termos desconhecidos. Tudo bem? Partindo então para o terceiro tópico, que é a análise sintática, desenvolvendo seu conhecimento sobre análise sintática, dominando aí a análise sintática, professora, já domina a análise sintática. Em que a análise sintática pode me ajudar na interpretação de texto? Bom, ela pode te ajudar na organização de palavras, ela pode te ajudar na organização de orações, ela pode te ajudar na organização, nas relações lógicas, ou seja, saber uma ordem direta e indireta de uma frase, por exemplo, certo? Então, vocês podem anotar a organização das palavras, a organização das orações. Tudo isso, a análise sintática vai te ajudar a perceber dentro de um texto. As relações lógicas, basicamente. Tá legal? E também os sentidos das frases. Tá legal? E por fim, gente, o período composto, para não deixar esse vídeo muito longo, né? Vamos falar rapidamente aqui do período composto, né? Sabendo toda essa parte de período composto, que o período composto é bem extenso também, né? Depois eu vou fazer um vídeo para indicar cada pontinho. Fonética e fonologia, o que faz parte de fonética e fonologia? A gente vai saber, tá? Por enquanto é apenas uma divisão aqui bastante superficial, tá, gente? Geral, digamos assim, não superficial, geral, tá? Porém, e grotesca também, né? Porque se você muitas vezes há livros que fazem a divisão completamente diferente, né? Então, depois a gente vai discutir sobre isso. Muito bem. Período composto, gente, em que o período composto pode me ajudar na interpretação e compreensão de texto? Professora, já domino o período composto. Em que isso pode me ajudar? Ora, pode te ajudar, por exemplo, se você domina aí o período composto, ele pode te ajudar
na relação entre as orações. Você vai saber muito bem fazer isso. Ele vai te ajudar a entender textos mais complexos, ou seja, aqueles textos difíceis, tá? Aqueles textos bastante complicados, né? E também ele vai ajudar a gente, é, ele vai ajudar a reconhecer, você vai reconhecer mais facilmente, né? Os argumentos, as explicações, as conclusões, você vai conseguir identificar, tá? Essas situações nos textos, né? Então, quando o texto é muito complexo, a gente tem dificuldade em identificar um argumento, uma explicação, muitas vezes até uma conclusão de um pensamento, né? Então, o período composto ele vem com essa intenção, ele vai te ajudar nessa situação, tá certo, gente? Eu espero ter ajudado nesse link, né? Então, gente, muito obrigada. Eu espero ter esclarecido um pouquinho, né, sobre esse link entre a divisão da gramática normativa com a interpretação de texto e a compreensão de texto. E no próximo vídeo vamos falar um pouquinho sobre a interpretação de texto e a compreensão de texto. O que é esse mundo, né? O que engloba esse mundo? Tema este muito frequente nas provas de língua portuguesa. Tá certo? Um grande beijo. Tchau, tchau.